Bom, continuando com os vídeos da série de Tenho uma Amiga Comunista, e esse é o Tenho uma Amiga Comunista 2. Se você ainda não viu o 1, você pode voltar, vai ajudar você a entender melhor o vídeo, mas eu não acredito que vai alterar muito o conteúdo se você acabar assistindo numa outra ordem. Mas só no 1 eu comento sobre a carta, então volte lá no 1 e veja a questão da carta. O restante nos outros vídeos eu acho que eu não vou mais comentar isso. Tem uma Amiga Comunista 2. O objetivo desse texto, portanto, é deixar claro que não foi por insensibilidade, egoísmo, malvadeza, injustiça ou riqueza, sobretudo riqueza, ele comenta. A maioria não somos ricos, né? A maioria das pessoas não são ricas. Mais correto é dizer a maioria não é rica, que eu me tornei opositor da esquerda e defensor da direita. Mas sim porque tenho a sincera convicção de que as belas teorias esquerdistas não são capazes de serem colocadas em prática. É fácil, se você parar para pensar um pouquinho, vai lá no banheiro, pega um papel higiênico, escreve a teoria mais linda do mundo. Tem que ser no papel higiênico, porque não vai servir para outra coisa, né? Pega aí os teóricos, os sei lá mais o que ficaram defendendo ideias marxistas, e você vai ver que eles vivem no mundo da lua. E acha que pode forçar a teoria na prática. E eles usam essa terminologia, tá? Existem relatos de vídeos e livros que eu já li, que eles falam bem isso, ainda vão forçar a teoria na prática. Quer dizer, o ser humano vai ter que se tornar uma outra coisa, e não o que ele é de fato, para poder encaixar isso. E é muito, sinceramente, muito grosseiro. O certo mesmo é trabalharmos o que temos de bom e dar sequência e melhorar, trabalhar o que temos de bom e ver o que realmente, aquelas análises simples que qualquer pessoa que trabalha numa boa empresa sabe fazer, de análise de pontos fracos e pontos fortes, e vamos trabalhar, e vamos melhorar. É isso, a função é essa, a estrada é longa, a caminhada é longa, não adianta, não vai apertar um botãozinho e tudo vai ser de outra coisa, senão a gente seria outro ser, não um ser humano, seria uma outra coisa. Então ele fala isso, é que o leitor tenha em mente que não é minha intenção falar mal da minha amiga. Ok, perfeito. Né? Realmente, o que importa aqui é falar das ideias, ele usa só o fato de ter uma amiga comunista como um ponto-chave aqui para poder escrever os textos. Afinal, nós somos bons amigos, ele diz. Aí já não irrelevante por aqui. A ideia aqui é escrever um texto bem suave, feito especialmente para os amigos do peito que acreditam sinceramente na esquerda. É impressionante como tem gente boa que acredita na esquerda. As pessoas, a esquerda, o socialismo, o comunismo, se utiliza da compaixão humana para poder manipular e controlar a sociedade. Ninguém está dizendo aqui que, ao falar isso, não existem outros problemas em outros sistemas. Mas certamente esse é o pior sistema, a pior ideia que já existiu nos últimos 150, 200 anos aí, com maior tranquilidade. Para alguns aí, desde a origem lá do iluminismo, o ser humano começa a colocar a razão como Deus e tenta tirar o espaço da religião, a metafísica, a cosmologia, são coisas que são da natureza humana, né? E mesmo porque a gente sabe que existe um mistério da qual ninguém consegue explicar, e que deve se respeitar, né? Aí agora vou dar uma sequência que ele diz assim, abandonando o maniqueísmo. Olha que interessante, eu que escrevi um livro a respeito do maniqueísmo, ele fala abandonando o maniqueísmo. Não tem como abandonar o maniqueísmo, meu caro, tenho que te dar essa péssima notícia. Quando eu comecei a escrever meu livro, eu tinha exatamente essa ideia, e eu fui convencido pelas ideias que eu fui descobrindo, que a nossa composição é essa, e a gente não tem o que fazer quanto a isso. O lado civilizatório que a gente pode dizer é o seguinte: seremos menos fanáticos por nossas ideias, menos monomaníacos, vamos prestigiar e pensar mais na multiplicidade de ideias, dentro do possível vamos debater o que for possível, na verdade, porque o que não é, às vezes você debate coisa que é fantasia, então não adianta, então tem que pelo menos entender o que é realidade e o que é fantasia. Se é para debater, vamos debater questões da realidade, fantasia, vai assistir um filme, vai ao teatro, deixa isso para o campo das artes, que aliás, desenvolve esses temas muito melhor do que qualquer outra coisa. Então, eu afirmo para vocês aí que não tem como, a nossa constituição psíquica, ela vai manter-se assim. Nós temos uma estrada e sempre ela vai ter a bifurcação do certo e errado, do bom e do mal e por aí vai. Aí agora vamos ver se eu consigo concordar com o texto. Lembre-se, é a primeira vez que eu estou lendo dessa parte em diante. O primeiro ponto que precisamos entender é que honestidade e desonestidade, olha, o maniqueísmo, competência e incompetência, êxito e fracasso, já deu 3 pares de opostos.
São fatores que independem do espectro político. Concordo? Legal. Há esquerdistas honestos e desonestos, competentes e incompetentes, bem-sucedidos e mal-sucedidos. E o mesmo se dá com centristas e direitistas. Vamos fazer uma abertura aqui. O sistema mais ideal para um psicopata tentar controlar uma sociedade é o socialismo e o comunismo por um motivo muito simples. O discurso é mais fácil. Ele fica parecendo que ele está cuidando de você. Lembre-se que você jamais chegaria à fase adulta se não fosse os seus pais, um parente ou algum amigo que te criou, alguém que te ajudou a sair daquela fase tão fragilizada, desde bebezinho até uma determinada idade que você poderia cuidar de si mesmo. Todo ser humano, mesmo os mais insensíveis, tem esse sentimento de ou cuidar ou de ser cuidado por alguém. E aí o socialismo é uma reprodução equivocada, multiplicada disso para até o fim da vida da pessoa. Então qualquer pessoa que tiver algum problema, que você se oferecer para ajudar e ela tiver a humildade de aceitar ajuda, ela vai estar meio que fazendo alguma coisa ligada a esse pensamento de que algo superior poderá cuidar de você. O Estado irá cuidar de você. Não. De uma certa idade em diante, a responsabilidade é sua, e é dessa responsabilidade que muitos tentam fugir e aí acabam acreditando nessas coisas. Então, não é questão de ser honesto ou desonesto para a esquerda. O sistema por si só, ele favorece o discurso do psicopata. Então, não estou dizendo que não existam pessoas honestas na esquerda, é que elas são muito facilmente corruptíveis, corrompidas, porque o psicopata se utiliza desse sistema para dominar a situação. Por que o liberalismo é o grande sistema que meio que dá uma esperança para essa coisa toda? Porque ela é a distribuição de equilíbrio, de alguma maneira, de forças, de poderes. Quanto mais concentrado o poder estiver no Estado ou numa pessoa, mais fácil é de manipular e de destruir a sociedade e aumentar a pobreza. Quanto mais concentrado ele for, quanto mais poder uma pessoa tiver, seja na mão do Estado, seja na mão de uma empresa, algumas dificuldades, alguns problemas podem se desdobrar disso. E o mesmo se dá com o centrista, eu já li essa parte. O caráter, a conduta pessoal, a competência e a habilidade não podem ser usados para se definir qual é a posição política de uma pessoa. Tudo bem, ok, concordo, bem falado. Porém, os desdobramentos disso tudo depois, como eu já falei, como está muito concentrado o poder na esquerda, chega uma hora que é o seguinte, queridão, ou você obedece lá ao psicopata que está no poder, como aconteceu com Stalin, Lenin, ou os chineses lá da vida, Mao Tse-tung, aquela turma toda, olha, tem inúmeros nomes aí para a gente citar. Quanto mais concentrado tiver, chega uma hora, se você não concordar, ele bota você no paredão e tchau. Pelo menos, ou ao menos, no sistema liberal, no capitalismo, existe uma hierarquia, existe um respeito maior à vida e à liberdade. E esse é o ponto central que a gente tanto fica insistindo. Então, concordo em parte com o que ele diz, porém, o desdobramento disso é a fragilidade do sistema e alguém toma o poder e blá blá. Vamos para o próximo vídeo, eu vou dar uma interrompida agora, sempre que eu atingir 8 minutos de alguma coisa, para não ficar uma sequência enorme de vídeos aí, que de repente você nem consegue assistir todos. Não conseguiu assistir agora, assistir, vai na sequência. Não deixa de se inscrever no canal. Até mais.